Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos sobre OVNIs, objetos voadores não identificados, parte 2, porque a gente já contou aqui já tem um especial sobre OVNIs. Eu vou deixar nos cards aqui também para vocês. Bom, espero que vocês estejam bem. Já vou pedindo para deixar o like no vídeo, se conhece o canal, se curte os relatos, né? Se gosta do canal, se gosta dos relatos, deixe o seu like no vídeo. Não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo direto aqui, muitas histórias para vocês. Então vamos começar com esses relatos de hoje. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados. E o primeiro é este daqui. Perseguidos pela nave espacial. Uau, já começa assim, ó. Pá! É uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é Fulana, mas vai ser um prazer ser chamada de Fulana. Estou te enviando este e-mail para contar um relato que aconteceu com meu pai, meus tios e meu avô. Desde já quero esclarecer uma coisa. Sei que muitas pessoas podem não acreditar no que eu vou contar, e eu mesma não acreditava no começo. Mas os meus tios, o meu pai e o meu avô já me contaram essa história tantas vezes que, se fosse mentira, os detalhes já teriam mudado. No entanto, eles sempre relatam a história do mesmo jeito. Sem mais delongas, vamos a essa história aí. Esse relato aconteceu na Paraíba. Meu pai tem atualmente 40 anos, e isso aconteceu quando ele tinha uns 13 ou 14 anos. A minha avó paterna faleceu quando meu pai tinha cerca de 2 anos. Na sua partida, ela deixou 4 filhos e um marido alcoólatra. Meu avô nunca foi muito presente, nunca cuidou direito dos filhos. Certo dia, como de costume, o meu avô foi a um boteco para beber e, como não tinha com quem deixar os filhos, os levou junto. Já era tarde da noite, por volta das 3 ou 4 da manhã, e os meus tios, sem ter para onde ir, dormiram no chão do bar. Ai, que dó. O dono do bar, vendo aquela cena triste, decidiu fechar o estabelecimento mais cedo, porque não aguentava ver aquelas crianças indefesas num chão frio. Antes de fechar, ele deu um aviso ao meu pai e aos meus tios. Tomem cuidado nessa estrada à noite. Eu já ouvi muitas histórias de onça, caipora e principalmente de nave espacial. Ok? Meus tios e o meu pai ficaram assustados, é claro. Eles eram crianças e qualquer criança teria medo dessas lendas. No caminho de volta, enquanto andavam pela calçada da praia, olha. Enquanto andavam pela calçada da praia, o meu pai avistou 2 luas no céu. 2 luas no céu. Sim, Ana, 2 bolas brilhantes idênticas. Ele comentou com um dos seus irmãos, perguntando se estava alucinando ou se o meu tio também estava vendo aquilo. O meu tio, na hora, já sabia que aquilo não eram 2 luas. Uma dessas luas começou a crescer e diminuir de tamanho, como se estivesse pulsando. De repente, ela deu a volta na praia e começou a emitir uma luz ainda mais forte, como se estivesse vindo em direção a eles. Desesperados, começaram a correr, enquanto meu avô, bêbado, tropeçava e caía no chão. Eles o levantavam às pressas, praticamente empurrando-o para continuar. A descrição que o meu pai e os meus tios dão sobre essa nave é de que era muito parecida com as que vemos em ilustrações hoje em dia. Um círculo, né, era redondo assim, muito, muito brilhante. O brilho era tão forte que chegava a cegar. Aquilo era rápido demais também. Meu pai e meus tios, com medo das histórias de abdução, correram o máximo que podiam. Ele se lembrando só que como o pai ela falou aqui que o pai tem 40 anos atualmente, então nessa época que ele viu isso daí eram os anos 90. Era aquela época que passava essas coisas na televisão, né? Tinha lá as revistas UFO e tudo mais. Bom, eles se enfiaram no mato, na esperança de se esconder e por sorte funcionou. Ficaram lá por um bom tempo, esperando que aquilo fosse embora. Quando finalmente voltaram para casa, não conseguiram dormir por horas. Ana, não tinha como eles estarem bêbados, né? Para justificar essa história. O único bêbado ali era o meu avô. Meus tios e o meu pai estavam completamente sóbrios.
Bom, Ana, esse foi o meu relato. Agradeço por ler. Peço também que quem for comentar, que faça isso com respeito. Um beijo pra você, muito obrigada. E sim, gente, muito avistamento nessas regiões mais retiradas ou, né, praia. Nossa, eu escutei um relato uma vez, escutei assim, ela contou pra mim ali de um avistamento na praia, um negócio que veio de cima do mar, praia, nossa, muito grande, algo assim que muito legal, muito interessante. Então, alguém aí já passou por isso, tá vendo? Não é só caipora, saci, boitatá, apesar que o boitatá, que muitos diziam ser o boitatá, ou que davam o nome de boitatá, nas matas, nas florestas, por aí, pra mim, são OVNIs, né? OVNI é objeto voador não identificado, mas são ou sondas espaciais, ou às vezes até alguma nave. Não tão grande, não sei. Minha mãe relata, minha mãe já viu. Meu avô já viu. Bola de fogo, que não queima. Sabe? Muito interessante. Próximo relato. Lembrança de um contato imediato de terceiro grau ou imaginação? Vamos ver, é uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, o meu nome é Fulana, sou de Curitiba, tenho 36 anos, sou casada e mãe de uma menina de 3 anos. Você e os seus relatos são a minha companhia diária enquanto estou sozinha em casa. Amo o canal e acompanho há bastante tempo. O meu relato, como já diz o título, é uma lembrança que eu tenho. Eu acho que será um relato pequeno, mas para mim é algo muito intrigante. Enfim, vamos lá. Durante a minha infância, a minha mãe foi internada algumas vezes por causa de um problema de saúde. Foram algumas internações ao longo da vida, e em 1991 ela ficou internada durante alguns meses. Nesse período, eu e minha irmã ficamos na casa de uma prima. Na época eu tinha 5 anos e a minha irmã 8. Lembro-me de uma cena em que estávamos brincando em frente à casa quando olhamos para cima. Estava muito próximo de nós, bem na nossa frente, muito baixo. Eu não sei dizer a altura exata, mas era um pouco mais alto que o telhado, porém de frente para casa. Era um disco voador prateado, com uma espécie de janela de vidro, e lá dentro havia 3 seres do tipo Grey. 2 deles nos observavam e o terceiro parecia estar mexendo em um painel, enquanto um outro ser passava ao fundo. Eu me lembro claramente da minha irmã parada do meu lado e nós duas olhando ali para cima. Essa lembrança é estranha e voltou à minha mente recentemente, enquanto eu assistia um relato no seu canal sobre 2 irmãs que ficaram paralisadas ao verem uma luz em frente à casa delas. Eu fiquei intrigada e perguntei para minha irmã se ela lembrava disso, e ela confirmou. Pedi para ela desenhar o que ela se lembrava, e eu também fiz um desenho. Minha mãe disse que contamos essa história para ela quando éramos pequenas, mas ela não deu muita importância, achando que poderia ser apenas imaginação de criança. Eu e minha irmã ficamos bastante confusas, pois não sabemos se isso aconteceu de verdade, se foi um sonho, um filme ou algo assim. É muito estranho 2 pessoas lembrarem da mesma coisa, com os mesmos detalhes, se não tivesse realmente acontecido. Para tirar a dúvida, decidi assistir uma porção de filmes de OVNIs dos anos 90, mas nenhum deles tinha uma imagem parecida com o que vimos. Lembro-me das cenas desses filmes da minha infância e consigo distinguir que eram apenas filmes. Eu nunca os confundi com a realidade. Eu gostaria muito de fazer uma regressão de memória para tirar a dúvida se isso foi real. Já minha irmã tem medo. Mais tarde, já mais velhas, nós vimos OVNIs em outra ocasião, mas estavam distantes e muito alto. Depois de adulta, eu continuei vendo OVNIs de vez em quando, mas nada comparado àquele evento. Enfim, Ana, esse foi o meu relato. Eu espero que gostem e deixem as suas opiniões. Será uma memória compartilhada, real ou uma imaginação? Olha, eu acho que é memória, sei lá, vocês podem ter visto isso em outra dimensão, mas eu acho que aconteceu mesmo. Então, eu tenho a memória que eu vi Papai Noel e a minha prima também viu a mesma coisa que eu. A gente tinha 5 anos, 4 eu acho, 5, não sei, 5.
talvez. Não sei também. Mas por aí, entre 4 e 5. E a gente tem essa lembrança. E é uma lembrança, não é uma imaginação. E essa é a única. Tipo, eu não tenho várias imaginações, assim, ou várias lembranças muito loucas como essa. Igual ela. Então, eu acho que a gente fica querendo procurar. Não pode ser. Deve ser imaginação, deve ser um filme que eu vi. A gente fica tentando desviar de que, eu vi isso tava lá de fato, isso existe. Né? Então, a gente tem até um certo bloqueio ou dificuldade em pensar que aquilo realmente é real e que você viu isso, né? Mas pode ser que sim, por que não? E se isso for real? E se você viu, sim? É simplesmente isso. É real e você viu. Pronto. Né? Mas e aí? Cada um acredita numa coisa, tal. Aí vai ter, memória, sei lá, delírio coletivo, criança e não sei o quê. Né? Então, não sei. Deixem as suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E se alguém já passou por algo parecido, conta pra gente. Eu, se não me engano, eu li algum relato aqui, algum dia que eu não lembro quando, também não lembro o nome do relato, mas de alguém dizendo que viu uma nave baixa também, que também foi possível ver os tripulantes, que foi possível ver a galerinha dentro, através de uma janela da nave. Esse era dos anos 90, hoje já deve estar mais avançado as naves, acho que já não tem mais janelinha assim, já deve ser um negócio mais avançado. Não sei. Bom, deixem suas opiniões, mas muito interessante. Próximo relato, seria um OVNI? É uma moça que nos conta. Oi, Ana, tudo bem com você? Olha, eu aqui outra vez, a fulana. Amo assistir e ouvir os relatos. Esses dias eu ouvi alguns sobre OVNIs e me lembrei de algo muito estranho que aconteceu quando eu era criança. Olha só quantos quando era criança. Talvez seja mais fácil também, não sei, ver, esteja mais aberto, tem alguma coisa a ver com isso. Como já mencionei em outros relatos, nós morávamos na zona norte de São Paulo. Morávamos em uma casa assombrada. Aquele tipo com a garagem embaixo e uma escada lateral que dava acesso à entrada da casa. Só para vocês entenderem, a casa ficava em uma parte mais alta. Certa noite, o meu pai chegou do trabalho por volta das 10 horas da noite. Minha mãe sempre descia ao seu encontro, mas nesse dia ela desceu correndo para ver se estava tudo bem. Ela desceu e foi logo contando para ele que o dia havia sido esquisito. Por volta das 5 da tarde, ela ouviu um som muito estranho, por cerca de uns 10 minutos, direto, e os vizinhos saíram para tentar entender de onde vinha esse som. Mas de repente o som parou e não se ouviu mais nada. Seria aqueles sons igual de turbina de avião, que a gente tem até um outro temática sobre isso? Bom, meu pai comentou que talvez fosse alguma coisa vinda de Mairiporã, onde frequentemente dinamitavam rochas, já que a região tem muitas represas. Mas minha mãe insistiu que o barulho era diferente, constante, como o uivo do vento. Só que abafado e muito esquisito, tipo a turbina do avião. Meu pai deu de ombros, pois não sabia o que poderia ser. Jantamos e fomos todos dormir. No dia seguinte, quando acordamos, estava um silêncio estranho. Não havia barulho de carros na rua, o rádio do vizinho, que costumava estar alto, não estava tocando e nem os ônibus passavam. Nós morávamos na esquina de uma rua com um ponto de ônibus, então o movimento costumava ser constante. Minha mãe achou aquilo muito estranho. Ela ligou o rádio, mas não pegava nenhuma estação. Ligou a TV, mas só aparecia aquela tela branca, tipo a TV da Samara, do chamado, aquele chiado. Meu pai comentou que poderia ser um problema com alguma antena próxima ali. Tomamos café da manhã e meu pai desceu para trabalhar. Minha mãe foi até a janela para se despedir dele, como de costume, só que o carro não ligava, nem dava partida. Meu pai saiu do carro e percebeu que mais 2 vizinhos estavam nessa mesma situação. Na nossa rua, que era sem saída, estreita e curta, havia cerca de 10 casas de cada lado, uma de frente para outra. E agora que vem a parte estranha, mais estranha ainda? A minha mãe, da janela,
Viu que havia muita gente na avenida próximo ali, esperando pelo ônibus que não chegava. As pessoas começaram a sair de casa para entender o que é que estava acontecendo. De repente, a minha mãe gritou: "Fulano, olha para o céu!" Nisso, outras pessoas já estavam olhando também. Era 7 horas da manhã, mas no céu havia luzes coloridas em feixes grossos, tão brilhantes que pareciam mais claras que o dia, segundo os meus pais. E de repente aquele som estranho voltou, dessa vez muito mais alto, ensurdecedor. Durou mais de meia hora, e então as luzes desapareceram e o som cessou. Ficou um burburinho entre as pessoas por um tempo, mas logo tudo foi voltando ao normal. Meu pai tentou ligar o carro novamente e dessa vez ele funcionou. Os vizinhos fizeram o mesmo e tudo voltou a funcionar normalmente, os carros, os rádios, as TVs. Algumas horas depois, a minha mãe viu um comboio do exército passando com vários carros e helicópteros, seguindo em direção a Mairiporã, na serra. Eles interditaram tudo e ninguém podia ir ou vir por 3 dias. Só depois o exército começou a liberar a passagem dos carros. Meus pais contaram que após o ocorrido, havia grandes tapumes em uma certa área da serra, e quando conseguiram ir até lá, viram algo bem estranho. Eles disseram que havia uma extensa área de mato queimado, formando um círculo. Não era algo desenhado como nos filmes, mas as árvores estavam derrubadas, formando uma clareira. E Ana, o que você acha? Será que foi um disco voador? Ou algum experimento do exército? Se alguém souber e for mais velho, talvez tenha ouvido falar sobre isso lá pelos anos de 1974 ou 75. Eu não me lembro dos detalhes exatos, mas essas cenas estão gravadas na minha memória. Foi bem estranho, né? Ana, obrigada. E se por acaso você ler esse relato... obrigada se por acaso você ler seu relato. Está lido. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, olha só que interessante, gente. Alguém aí se lembra ou morou nessa região aí, lembra disso? São Paulo, Mairiporã, por volta da década... Foi na década de 70, então. Por volta do ano de 74, 75. Esse apagão onde carro não funcionava, televisão não funcionava, rádio não funcionava, celular... Tô brincando, não tinha celular. E esse barulho que a gente já acabou de contar uma temática aqui sobre barulhos estranhos. Só que os barulhos que as pessoas relataram aqui, o que até eu mesma ouvi, não vieram acompanhados de alguma queda de energia ou alguma coisa desse tipo, né? Não tem relatos disso. Mas será que tem a ver o barulho que ela ouviu? As coisas não... foi com várias pessoas, foi num bairro inteiro, ou sei lá, num canto inteiro ali. E o exército depois, e eu... O que vai dizer ali? As luzes no céu, como ela disse, discos voadores, não sei o que lá, ou experimento. Muito interessante. Por favor, se alguém sabe de alguma coisa, manda o relato pra gente dessa época. Nossa, eu vou até... Muito interessante isso aqui, hein? Próximo relato. Contato de terceiro grau ou memória falsa? Olha, mais um. Tá vendo? A gente fica tentando achar, é uma falsa memória. Será? É uma moça que nos conta. Olá, Ana e família assombrada. Meu nome é Fulana e eu tenho 36 anos. Meu relato é sobre uma lembrança que eu tenho. Eu acredito que será breve... Mas peraí, o mesmo relato? Peraí. É o mesmo relato? Ou não? É o mesmo relato. Minha irmã estava parada do meu lado e nós duas olhávamos para cima, fascinadas. Olha só, acho que ela mandou, talvez ela tenha mandado o mesmo relato 2 vezes com títulos diferentes. E aí acabou passando. Ela contar terceiro grau, memória falsa. Qual outro que eu li?
Olha lá, lembrança de um contato imediato de terceiro grau ou imaginação? Ela mandou 2 vezes com título diferente, acabou vindo pra cá. Mas é o mesmo relato. Olha lá, quero fazer regressão e tal pra descobrir o que aconteceu. É a mesma história, só que ela contou 2 vezes. Tá, então vamos pro próximo. Sorte ou azar? Vamos ver. Olá, assombrados. Olá, Ana. Obrigada por ler a minha experiência. Eu sempre escutei, desde muito nova, que tenho um protetor muito poderoso comigo. Atualmente tenho 39 anos. E que eu tenho um anjo que literalmente me guarda. Sempre amei toda a história e histórias, causos das mais diversas que possam existir por aí. O oculto, o mágico e o mundo espiritual sempre me chamaram muito a atenção, desde muito criança, 6, 7 anos. Eu sempre via objetos no céu, desde luzes em velocidade absurda até luzes muito coloridas pairando no ar, sem som algum, e uma espécie de nave prateada. Pois bem, tinha mania de ir para o quintal à noite e procurar as luzes. Eu sempre tive a certeza de que sempre que eu as procurasse, eu as veria. De fato, naquela noite eu vi. Apaguei as luzes de fora da casa, me encostei no muro e apenas uns 4 metros de distância da janela da sala, me encostei no muro a apenas uns 4 metros de distância da janela da sala e passou bem pequeno, bem devagar, um ponto de luz. Só que dessa vez eu conversei com aquela luz. Eu dizia, admirada, que ali estava mais uma e perguntava de quem ou do que se tratavam esses seres. Questionava em pensamento como eles eram, de quem estavam curiosos, não sei, e gostaria muito de saber a respeito deles. Aí a luz voltou na mesma linha, sentido contrário. Estava numa altura em que aviões ficam, bem alto. Nisso eu fiquei maravilhada, e dessa vez a luz foi aumentando. Não era mais aquela luzinha. Conforme ela ia chegando na direção onde eu estava, acima de mim, ela foi aumentando, aumentando. Daí veio um pouco de lucidez. Meu coração acelerou e eu pensei, eles estavam me ouvindo. Que eu queria, que eu iria dessa vez ter alguma experiência, né? De repente, eles me ouviram e estão vindo pra cá. Agora ferrou. Agora eu falei, agora eu vou ter que desfalar, né? Bom, já tentava me acalmar, pois até minha respiração estava ficando ofegante. A luz estava muito forte e como ninguém via aquilo? Já logo digo, não havia som algum. O único barulho que havia era o dos meus filhos, de 6 e 9 anos, brincando na sala, discretamente ali, sem alvoroço também. O único cômodo com iluminação para eles... O único cômodo com iluminação para eles já era noite, umas 10 horas da noite. A sala, eles estavam brincando na sala, que era o único lugar que estava aceso, é isso? 10 da noite. E aquela luz no céu cada vez mais próxima e pairava agora em cima de mim. Eu estava destemida a ir. Tipo, você queria ser abduzida, é isso? Ir com eles e descobrir coisas. Nem os olhos eu queria piscar direito, para não perder essa imagem, esse momento que era real, estava mesmo acontecendo. A luz imensa, bem acima de mim, cada vez mais perto. Parecia que acima de mim estava um canhão de luz, a poucos metros. Eu, silenciosa, a adrenalina a mil. Eu não sentia fonte de calor nenhuma, nada. E se havia, a minha emoção não permitiu que eu sentisse. Quando, de repente, a minha filha deu um grito estridente lá da sala. Eles, os meus filhos, haviam brigado. Aí parece que aquela vontade de ir não sei pra onde também, foi quebrada como um cristal. Saí de um tipo de transe. Eu realmente queria ir. Pisquei muitas vezes e realmente a luz parou de se aproximar. E assim como foi se aproximando, agora ela foi diminuindo e se distanciando em altura. Já não sentia mais assim tanta vontade de ir.
As vozes dos meus filhos pareciam me trazer para a realidade. A euforia deu lugar ao receio, ao medo, e a luz foi diminuindo e voltou ao tamanho e distância que antes estava. E voltou ao sentido que estava anteriormente, dessa vez um pouco mais rápido. Eu dei um grito de mãe para os meus meninos sossegarem, sem sair do lugar. Só as mães sabem desse grito de guerra. Continuei acompanhando a luz até ela ficar pequena e sumir no horizonte. Literalmente sentido BH, pois eu moro na região metropolitana. Entrei ainda com o coração na mão. Olhei as crianças e pensei que talvez os meus filhos tinham me salvado dali, né? Ou só perdi um contato. Estou aqui para relatar. Esse foi o meu quase. Isso aconteceu comigo, ainda vejo. Basta eu querer ver. Estão lá umas luzes diferentes. E não são satélites. Existe um site de monitoramento ao vivo de satélites. E também não são drones. Eu espero que tenham gostado e também que haja mais experiências dessas idênticas à minha. Ficarei feliz em saber que não fui a única. O que vocês acharam? Foi sorte ou azar? Eu acho que foi sorte, né? Ver um negócio assim. Eu queria ver também. Pra falar, eu vi. Eu tive a experiência. Agora, será que eles iam te levar? Eles estavam escutando o seu pensamento? E por que dessa conexão, assim? Será que já não houve alguma outra coisa lá no passado que você não se lembra, mas daí existe essa conexão? Já ouvi pessoas também me relatando que realmente é assim, é pensar que quer vê-los, conversar com eles mentalmente e as coisas acontecem assim como você está descrevendo. Eles aparecem, você vê um ponto de luz ou não sei o quê. E sim, eu já ia questionar se não eram satélites e tal, tá? Até o momento em que você vê uma estrelinha andando para cá e não muda de direção, nada disso, tudo bem, satélite. Mas elas têm o conhecimento aí do site de monitoramento de satélites, já deve saber diferenciar um satélite de uma coisa que não é, né? Essa luz mudando de direção e vindo, ficando tão intensa a ponto de ter um feixe de luz em cima dela, isso não é comum, né, gente? Então, alguma coisa aconteceu aí. Próximo relato e último desta coletânea temática sobre OVNIs. Avistamento de OVNI em Santa Catarina. E é uma moça que nos conta. Oi, Ana, me chamo Fulana, tenho 27 anos. E apesar de acompanhar e amar o canal desde o relato Proteção Felina, um dos meus preferidos, por sinal. Esse relato é muito legal. Hoje decidi contar para mais pessoas algo que me ocorreu na minha adolescência, por volta dos anos de 2014 e 2015. Não me pergunte quando exatamente, pois realmente não consigo afirmar com certeza. Porém, garanto que foi na época do ensino médio. Eu morava em Santa Catarina. Como eu estudava pela manhã, passava minhas tardes como toda boa aborrecente antissocial. Ou seja, assistindo séries no meu quarto. Era um dia lindo e quente de verão, céu azul, sem nuvens. E após assistir 2 ou 3 episódios de CSI no meu quarto, resolvi dar um tempo do computador para descansar os olhos. Por estar calor, debrucei-me em minha janela, que ficava do lado esquerdo da minha cama, e observei o céu, coisa que amo fazer dia ou noite. Sentindo um ventinho e pensando em nada, seria um momento qualquer se não fosse aquilo. No instante em que coloquei os braços na janela e olhei pra frente, eu vi um disco voador. Não foi uma luzinha, um OVNI ou alguma coisinha assim. Foi um disco voador, de fato. Sim, meus queridos assombrados, um disco voador em Joinville, Santa Catarina, por volta das 3 horas da tarde, em um céu limpo. Minha reação? Eu fiquei petrificada. Foi uma mistura de sentimentos. Uma vontade de sair correndo, de chamar alguém, de gritar, de filmar, de chorar. Mas eu só consegui olhar. Gente, eu juro, eu vi. E tentei reprimir e esquecer ao máximo isso, pois eu não queria acreditar. Eu tive medo.
Ele não era grande nem pequeno. Seria um tamanho médio, pois eu o via nitidamente com detalhes. 3 coisas em particular me assustavam muito. Primeira, o fato daquilo ser razoavelmente grande e não emitir um único som. Segundo, o jeito que se movia. Ele tinha o clássico formato de pires. Ah, uma pequena curiosidade aqui. Caso alguém não saiba, o termo flying saucer, né, que se lê... flying saucer, é porque o objeto parece um saucer, ou seja, um pires, um prato. Mania de teacher de inglês, desculpe. Ah, entendi. Ou seja, o formato clássico, né, de um disco voador. O objeto não parecia se locomover para frente como num todo, e sim apenas a parte superior se movia em formato de voltas. Tipo a parte de cima rodava, aquela que parece o pires virado, né? E a parte de baixo era parada. Entendi. Tem até um exemplo aqui para... Não consigo tirar. Não consigo? Não consigo tirar ele daqui. Mas tem um disco voador ali. Mas vocês entenderam? Aqui, ó. Imagina um prato virado aqui e é só essa parte aqui que girava. A parte de baixo era parada. E dava pra ver girar, inclusive. Olha só que legal. Então, só a parte de cima rodava ali. A que parece o pires virado. E a de baixo parada. Essas voltas, pelo que vi, pareciam ser as responsáveis por fazer o objeto se locomover. Eu espero ter sido clara aqui. E a terceira coisa é a cor. Meus amigos, a cor me intriga até hoje. Ele era um cinza escuro, fosco, mas ao mesmo tempo parecia ser metálico. Porém, assim que o sol refletia em certas partes, tal reflexo revelava uma espécie de cinza com glitter, muito brilhoso. Olha, faz anos que isso aconteceu e até hoje eu nunca vi aquela cor de novo, em absolutamente nada. Gente, era incrível! Pude observar que embaixo da parte do pires, ou seja, a superior que girava e impulsionava o objeto, havia vários buracos supersimétricos e pequenos, o que julgo ser de onde saem as luzes, né? Eu não tenho certeza, mas como estava de dia, as luzes estavam desligadas, acho, né? Esse daí só quando for de noite, eu acendo as luzes, mas tinha os buraquinhos, talvez as luzes, não sei. As perguntas devem estar surgindo, né? Você não filmou? Não chamou alguém? Não, gente. Quando pensei em chamar minha mãe e estava prestes a sair daquela quase hipnose, eu ouvi uma voz que disse: não vão acreditar em você. Só aproveite e olhe. Nesse momento eu travei novamente e tentei pegar o meu celular para filmar, pois eu quis desafiar, achando que se eu fizesse um vídeo, acreditariam. Mas novamente eu ouvi um não vai aparecer nas imagens. Nesse momento eu desisti, assombrados. Eu quis sair. Eu tive uma sensação desagradável e não quis mais olhar. Eu desviei o olhar e aquilo ainda estava andando, até eu me afastar. Eu não sei quando desapareceu ou se realmente sumiu. Guardei isso por muito tempo, mas fui aos poucos falando para alunos, para amigos e recentemente para familiares. A maioria diz acreditar pela minha reação ao contar. Tipo, eu arrepio, meus olhos ficam lacrimejando, tenho um leve tremor nas mãos e embargo a voz. Custei acreditar, mas isso está tão vívido na minha memória. Parece que eu estou revivendo a cena quando conto. Por isso essas reações. Pilotado por humanos? Seres extraterrestres? Eu não posso afirmar. Mas sei o que eu vi e vou repetir até o fim. Não fiquei impressionada com filmes ou séries, afinal comecei a consumir mais assuntos sobre ufologia depois disso. E não, pessoal, isso me assustou e eu não queria ver. Ainda mais na época em que a minha mediunidade começou a aflorar.
Talvez tenha relação também, não sei, vai saber, né? Enfim, tenho certeza do que eu vi. Desejo tudo de melhor a você, a sua família e aos assombrados. Um beijo pra você, muito obrigada. Eu não duvido, não. É muito interessante esses avistamentos e que nem o avistamento dela é muito ali, né? Igual da outra moça, na cara, deu pra ver detalhes da nave, gente. E o que acontece? Eles se mostram pra algumas pessoas? Tipo, olha a gente aqui. Nos olhe. Aleatoriamente ou não tão aleatoriamente? A mediunidade tem algo a ver? Tem uma moça daqui de Rio Preto que me contou que uma vez saiu, estava num apartamento e ela saiu na sacada para fumar. E no que ela foi lá, na sacada de um prédio no meio da cidade aqui, ela viu uma nave. Ela falou que baixou na frente dela. Só que acho que era de noite. Eu não lembro agora se era de noite ou de dia. Mas baixou na frente. Ela viu aquilo lá. Ela também ficou nessa reação, assim, tipo, sem reação. Ela não sabia se ela entrava pra chamar alguém, o que fazer. Não queria também, falou, se eu me mexer, isso daí vai mexer, vai atacar, vai embora, sabe, você fica assim, tipo, só olhando aquilo, não acredito que eu tô vendo isso mesmo. E ela relatou que viu na sacada de um prédio. Baixou na frente dela, então no meio da altura ali dos prédios. Só que isso, ele vem em outra dimensão, ele tá naquela, né, tipo, que nem alguns espíritos que uns veem, outros não. Então os discos voadores também, alguns veem, outros não. Não sei, porque eles são avistamentos, são tão grandes. É algo assim que como outra pessoa não estaria vendo ao mesmo tempo, né? Que nem essa moça que também me contou. São relatos que não estão no canal, então as pessoas contaram pra mim que tava na praia junto com alguns amigos, num luau, sabe? Tocando violão e não sei o quê. E de repente uma nuvem começou a ter um comportamento estranho em cima do mar. E aí começou a vir, de repente dessa nuvem surgiu uma nave enorme, alaranjada, e começou a vir para a parte da areia, assim, ó. Imagina essa imagem aqui, de cima do mar, assim, vindo. Ela falou que todo mundo ali saiu catando cavaco pro chão, se atropelando para entrar no carro. Teve gente entrando pela janela do carro, se enfiaram lá, saíram correndo com o carro, porque aquilo estava vindo do mar, não de dentro do mar, de cima do mar, em direção à areia. Aquilo era enorme, e ela falou que lembra de ver aquilo ainda dentro do carro, assim, olhando pelo vidro, né, por trás, assim, do carro, a galera indo embora com o carro, e aquilo lá, ó, vindo pra parte da areia, da praia. Agora, um negócio desse tamanho, só eles viram? Só aquele grupo? Cadê? E mais gente, todo mundo que tava na praia, viu? É um negócio gigantesco. Por isso que eu falo, eles se mostram só para um grupo, ou esse grupo acaba indo para uma outra dimensão sem perceber, e é lá que eles veem, ou uma pessoa, um grupo, ou as duas meninas que viram ali os tripulantes dentro, na frente de casa. Não sei, quem entende mais, quem estuda mais a respeito das aparições, dos discos voadores, talvez saibam responder isso até, eu não sei. Mas fico pensando nisso, né? Como que é? E tem muitos avistamentos, gente. É bem intrigante esse assunto. Você já teve alguma experiência? Conta a sua experiência pra gente, envie o seu relato, comente aqui, sempre com respeito, por favor. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Tem alguma experiência também? Comenta. Ok? Espero que tenham gostado. Esses foram os relatos de hoje. Um grande beijo pra você e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.